Então, gente, vamos lá. Vamos à nossa primeira questão. 18 galinhas põem 18 ovos em 18 dias. 12 galinhas porão quantos ovos em 12 dias? Olha, essa questão ela tem um índice muito alto de erro, porque muita interpretação faz da seguinte forma. Olha, se 18 galinhas põem 18 ovos em 18 dias, logicamente que 12 galinhas vai pôr 12 ovos em 12 dias. E aí está lá a letra A, 12 ovos. Só que esse raciocínio é um raciocínio errado. Não é dessa forma que nós temos que pensar. Mesmo porque eu posso ter 3 galinhas que colocam 18 ovos em 18 dias. Não necessariamente cada galinha vai botar um ovo em 18 dias, entendeu? Então essa questão nós temos que resolver por regra de 3. E como é que nós fazemos isso? Primeiro nós temos que armar uma tabelinha, colocando a grandeza. No caso aqui nós temos 3 grandezas. A grandeza galinha, a grandeza ovos e a grandeza dias. Então vamos armar nossa tabelinha. Galinha, ovos e dias. Na primeira coluna, corresponde a quantas galinhas nós temos? 18. Então, vamos colocar os valores, as unidades de cada grandeza. 18 galinhas, 18 ovos em 18 dias. 12 galinhas porão quantos ovos? Eu não sei a quantidade, eu tenho que achar essa quantidade. Essa quantidade que eu não sei, eu vou chamar de X, certo? Em 12 dias. Pronto. Nós armamos nossa tabelinha. Agora, nós vamos armar nossa equação. É nosso segundo passo. Como fazer isso, armar nossa equação? Eu vou esquecer todos os valores correspondentes às unidades das grandezas. Eu vou apagar esses valores, vou deixar só o valor referente ao X. E como aqui eu tenho 3 grandezas, nós estamos falando de uma regra de 3 composta. A partir do momento que eu tenho mais de 2 grandezas, nós estamos sempre com regra de 3 composta. 2 grandezas, regra de 3 simples. 3 grandezas, regra de 3 compostas. E aí eu vou pegar uma grandeza e comparar com a outra grandeza que tem o X. Assim. Apaguei todos os valores e apaguei a grandeza correspondente a dias. Segundo passo. Eu adoto uma setinha apontando para o X, certo? Sempre. Para a gente não estar errando e mudando essa posição de seta, eu adoto sempre essa setinha para o X. E eu faço uma pergunta da grandeza que não tem o X para a grandeza que tem o X. Ou seja, se eu aumento o número de galinhas, eu vou ter mais ovos ou menos ovos? Logicamente que nós vamos ter mais ovos. Então, aumentei galinha, aumentei a quantidade de ovos. Quando nós temos 2 grandezas que uma aumenta e outra aumenta, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcional. Quando uma aumenta e a outra diminui, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Como aqui uma está aumentando e a outra está aumentando, e ela é diretamente proporcional, a minha seta vai ficar igual à seta de onde está o X. Dessa forma. Tranquilo? Vamos agora comparar a grandeza de dias com a grandeza em relação a ovos. Se eu aumento o número de dias, eu vou ter mais ovos ou menos ovos? Claro, se eu vou ter mais dias, logicamente, a tendência é ter mais ovos. Então, se eu aumentei o número de dias e aumentei o número de ovos, a grandeza é diretamente proporcional também. Setinha igual a setinha do X. Então, já fiz o meu jogo de setas. Já estou com minha tabela pronta. Agora eu vou armar a nossa equação. Como armar essa equação? Nós vamos pegar a grandeza que tem o X, 18 sobre X, e vamos igualar a multiplicação das outras 2 grandezas. Assim. Então, 18 sobre X igual 18 sobre 12 vezes 18 sobre 12. 18 sobre 12 aqui corresponde a galinhas e a daqui corresponde a dias, certo? Nós já armamos nossa equação e o outro passo agora é resolver essa equação. Gente, outro macetezinho aqui para facilitar o cálculo. Nós temos uma multiplicação aqui de 18 vezes 18.
Para facilitar, nós podemos simplificar essa fração, certo? Como é que a gente simplifica? O mesmo número que a gente divide em cima, a gente vai ter que dividir embaixo. Então, eu posso simplificar pelo número 6. 18 dividido por 6, 3. 12 dividido por 6, 2. E aí, a nossa equação vai reduzir essa operação, vai ficar com valores menores. Ficou assim, 18 sobre x permanece, igual a 3 meio vezes 3 meio. Facilitem muito a nossa conta, tá? Isso a gente ganha tempo resolvendo as questões. Sempre que puder, simplifica. Eu mantenho meu 18 sobre x e multiplico 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, fica 18 sobre x igual a 9 sobre 4. Pronto. Eu tenho agora uma igualdade de frações. Nós temos uma proporção. O que é que eu faço para resolver e achar o valor de x? Nós vamos fazer o velho cruz-credo. Ou seja, multiplica 9 vezes x igual 18 vezes 4. Nós eliminamos as frações e nós temos agora uma equação do primeiro grau. 9x é igual a 18 vezes 4, 72. Eu quero achar o valor de x, eu passo 9 para o outro lado. Então, fica x igual a 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é igual a quanto? 8 ovos. Então, nossa resposta, o nosso x, é igual a 8. Então, 18 galinhas, ela põe 18 ovos em 18 dias. 12 galinhas, em 12 dias, vão pôr quantos ovos? 8 ovos. Então, a questão não é difícil. Os cálculos também não. Facilita a gente simplificar, como eu falei. E o que falta na hora da resolução é ter atenção. Nós não podemos achar alternativa logo 12 e marcar logo a alternativa. Essa questão é muito fácil. Eu ouvi muitos alunos falarem isso. E, na verdade, uma questão dessa, 80% erram. Então, a questão, basta só prestar atenção. Tranquilo aí? Vamos para a próxima? Olha, essa também teve muito erro. Mas vamos lá. Para asfaltar 2 km de estrada, 50 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias gastarão 25 homens para asfaltar 6 km da mesma estrada, trabalhando 6 horas por dia? Já percebeu as grandezas que nós temos aí? Para asfaltar 2 km de estrada, 50 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias gastarão 25 homens para asfaltar 6 km da mesma estrada, trabalhando 6 horas por dia? É um tipo de questão que a gente tem que resolver por regra de 3. Certo? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Montar minha tabela. Identificar as grandezas na questão e montar a minha tabela. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? As estradas em quilômetro, a quantidade de homens, o número de dias e horas por dia de trabalho. Então, nós armamos as nossas 4 grandezas e vamos colocar cada unidade na sua grandeza, certo? Na sua coluna referente à sua grandeza. 2 km de estrada corresponde a 50 homens que levaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Se eu for fazer 6 km de estrada com 25 homens trabalhando 6 horas por dia, quantos dias eu levarei? Olha, se eu quero saber quantos dias eu levarei, eu estou com uma incógnita, que nós chamamos de x. Pronto. Perceba que agora nós temos 4 grandezas, certo? Trata-se também da regra de 3 composta, mas também não é difícil. Mesmo raciocínio da questão anterior. Sempre comparando uma grandeza com a grandeza que tem o x. Vamos apagar as unidades das grandezas para não errar, deixando somente a grandeza que tem o x. Pronto.
Primeiro passo, vou comparar estrada com o número de dias. Sempre pergunta a grandeza que não tem o x para a grandeza que tem o x, certo? Colocar minha setinha para o x, a setinha para baixo, e faço a pergunta. Se eu tenho mais quilômetro de estrada para asfaltar, eu vou levar mais dias ou menos dias para asfaltar? Perceba, se eu tenho mais quilômetro de estrada para asfaltar, eu vou levar mais dias ou menos dias para asfaltar? Lógico, se eu tenho mais estrada, eu vou levar mais dias. Grandezas diretamente proporcionais, setinhas iguais. Tranquilo? Vamos lá, para a próxima. Comparar a grandeza agora, a relação homens com dias. Mesmo raciocínio e mesma pergunta. Se eu tenho mais homens trabalhando, eu vou asfaltar em mais dias ou menos dias? Como? Isso! Se eu tenho mais homens trabalhando, eu vou levar menos dias trabalhando. Olha, agora mudou. Mais homem, menos dias. Então, nós aqui estamos falando de uma grandeza inversamente proporcional. Quando ela é inversamente proporcional, gente, a seta não fica igual à setinha do x. Ela fica contrária à setinha do x. Percebeu já a diferença? Quando é diretamente proporcional, as setas são iguais. Quando ela é inversamente proporcional, a seta muda de posição. Já fizemos 3 setas. Vamos achar a próxima setinha, que é em relação horas por dia. Sempre quem não tem um x para quem tem um x. Se eu tenho mais horas por dia para trabalhar, eu vou fazer isso em mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho mais tempo em relação a horas durante um dia, eu vou precisar de mais dia para soltar aquela estrada ou menos dia? Se eu tenho mais tempo, eu vou levar menos dias, né? Lógico. Trata-se de que grandeza? Vamos lá? Inversamente proporcional. Uma aumenta, a outra diminui. Setinha diferente. Pronto. Nossa tabelinha está perfeita. Já está montada. O que nós temos que fazer agora? Armar a nossa regrinha de 3. A nossa equação da regrinha de 3. Então, pego a grandeza pela qual tenho x, 12x, igualo a multiplicação referente às unidades de grandezas das outras. Dessa forma, 12 sobre x é igual a 2 sobre 6, que corresponde à grandeza da estrada. E aqui o pulo do gato. Professor, aí está errado, não era 50 por 25? Não. Presta atenção nesse detalhe. Como a setinha está inverso da setinha do x, eu tenho que inverter a posição das unidades de grandeza. Então, aqui o 25 ele vai para cima e o 50 vai para baixo. Só fica na mesma posição se a setinha estiver igual. Se a setinha estiver diferente, eu inverto a posição também dos números. O mesmo acontece aqui, ó. Setinha diferente da setinha do x, meu 6 tem que ir para cima, meu 8 tem que ir para baixo. Todo mundo tem que ficar bonitinho, igual o bonito do x. Deu para entender por que o jogo da seta? Para a gente não errar? É justamente por isso, gente. Que quando ela é inversamente proporcional, nós temos que inverter as unidades de grandeza. Pronto. Agora, basicamente, só os nossos cálculos. Nós já armamos nossa equação da regra de 3 e vamos resolver nossos cálculos. 12x é igual a 12 vezes 25 dá 50. 50 vezes 6, 300. Perfeito. 6 vezes 50, 300. 300 vezes 8, 2.400. Então, 12x igual a 300 por 2.400. Ora, posso fazer alguma coisa aí, professor, para melhorar essa conta que eu estou achando que está em muito número? Claro que pode. Se eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu passo a faca nele. Corto o primeiro 0 em cima, corto um 0 embaixo. Corto outro 0 em cima, corto outro 0 embaixo. Olha como ficou bonita agora a nossa continha. 12 sobre x igual a 3 sobre 24. Não facilitou já?
tanto zero para nossa conta ficar tão grande? Não precisa. Sempre que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar. Mas eu tenho que cortar 1. Não posso cortar 2 zeros em cima e um zero embaixo. Não. Tem que ser a mesma quantidade. Um zero em cima e um zero embaixo. Perfeito? Então vamos lá. Segundo passo. 12 sobre x igual a 3 por 24. O que é que eu faço agora? Eu quero achar quem? Nossa incógnita. Quem é nossa incógnita? O nosso xzinho. Nosso cruz credo, meu filho. Olha lá. Bom, minha filha. 3 vezes x, 3x, 12 vezes 24. Armei minha equaçãozinha no primeiro grau. Agora eu vou achar meu x. 12 vezes 24 é quanto? E aí, vamos calcular? Eu sei que 10 vezes 24 é 240. Mais 24 duas vezes, 48. 240 mais 48, 288. Então, 3x igual 288. Passo 3 para o outro lado dividindo. X igual 288 dividido por 3. Nossa resposta, fazendo a continha. 28 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, vai 1. 18 dividido por 3, 6. Resposta, 96. Então, 96 seria a nossa resposta referente aos dias. Tá? É quanto eu levaria para gastar em termos de tempo nessa obra. Asfaltar essa estrada. Tá tranquilo? Nós já vimos uma questão que nós tínhamos 3 grandezas referente. Todas elas foram diretamente proporcionais. E agora nós tivemos outra questão que envolviam 4 grandezas, sendo que nós tínhamos 2 diretamente proporcionais e 2 inversamente proporcionais. Pegou a manha do joguinho da setinha e não esquecendo que quando eu for armar a minha regrinha de 3, eu tenho que inverter a posição colocando os números igual à setinha do x, o resto é só cálculo matemático, não tem dificuldade. Regra de 3, gente, é um assunto muito importante, porque você não vê só em matemática. Esse assunto aqui eu estou dando como revisão para gestão financeira, que é uma base, também precisa desse raciocínio. Nós usamos isso para física, usamos para química. Então, é um assunto que a gente não pode deixar de estudar, de aprender. Não podemos decorar, nós temos que aprender. Certo? Se você for fazer uma entrevista no trabalho, vai ter uma questãozinha de regra de 3. Então, vamos lá, vamos para outra. Sabe-se que 5 máquinas operando 5 horas por dia, durante 5 dias, produzem 5 toneladas de certo produto. Tranquilo. Opa, quantos quilos do mesmo produto seriam produzidas por 3 máquinas daquele tipo, operando 3 horas por dia durante 3 dias? Observa a questão. Sabe-se que 5 máquinas operando 5 horas por dia durante 5 dias produzem 5 toneladas de certo produto. Quantos quilos do mesmo produto seriam produzidos por 3 máquinas daquele tipo, operando 3 horas por dia durante 3 dias? Gente, ele me deu a questão em tonelada e ele quer resposta em quilo. Esse é o pulo do gato que vocês têm que perceber, porque vai chegar lá no final, nas questãozinhas, na resposta em múltipla escolha, vai estar resposta em tonelada. Ele não quer resposta em tonelada, ele quer resposta em quilos. Temos que ficar atento com relação às unidades das grandezas, tá? Qual passo que nós faremos agora? Armar nossa tabela. Então, eu tenho aqui a primeira grandeza máquina, a segunda horas por dia, a terceira dias e a outra mantive toneladas. Sendo que a resposta que eu vou achar aqui, ela vai estar em toneladas. E a resposta que eu quero é em quilo. Eu vou ter que transformar o final das minhas respostas em quilo. Professor, eu já poderia colocar os 5 toneladas como fosse 5 quilos? E resposta em quilo? Pode. Nós sabemos que uma tonelada tem 1.000 quilos. 5 toneladas vai ter 5.000
quilos. Mas eu não vou colocar agora para não ficar com muito número, certo? Vou manter essa ordem da questão, certo? Mas se você quiser já transformar a tonelada em quilo e já no final já ter a resposta em quilo, sem problema nenhum. Beleza? Então, armei minha tabelinha, coloquei os valores correspondentes às suas grandezas e vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Achar as setinhas, comparando cada grandeza com a grandeza relacionada ao x. Então, minha setinha apontada para o x e vou à primeira pergunta. Se eu tenho mais máquinas, eu vou produzir mais esse produto ou menos esse produto? Se eu tenho mais máquinas para produzir, logicamente eu vou ter mais produtos. Então, uma grandeza diretamente proporcional, que uma aumenta, a outra aumenta. Se as duas aumentam, as setas são iguais. Perfeito. Vamos agora comparar a outra grandeza. Horas por dia em relação a toneladas. Se eu tenho mais horas por dia para produzir, eu vou produzir mais toneladas ou menos toneladas? Mais quilos ou menos quilos? Ora, se eu tenho mais tempo para produzir, eu vou produzir mais toneladas. Então, se uma aumenta, a outra aumenta, nós estamos falando de grandeza diretamente proporcionais. Setas iguais. E, por fim, a última grandeza, que é o número de dias. Se eu tenho mais dias, eu produzirei mais toneladas ou menos toneladas? Ora, se eu tenho mais dias, eu vou produzir mais. Então, aumentou em um lado, aumentou em outro, diretamente proporcional, seta igual. Gente, fechamos a nossa tabelinha. Todas as 4 grandezas são diretamente proporcionais. Portanto, eu não preciso agora estar invertendo as posições dos números. E vamos armar nossa equação. 5 sobre x igual a 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3. Perfeito? Resolver. 5x é igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Beleza? Denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 5x é igual a 125 dividido por 27. Qual o próximo passo? Achar o valor de x e o nosso cruz credo. 125 vezes x é igual a 27 vezes 5. 125 vezes x é igual a 27 vezes 5, vai dar 135. X é igual a 135 sobre 125. Ih, professor, agora já ficou difícil. Gente, é uma conta de dividir. Você vai dividir 135 por 125. Você pode estar simplificando por 5, se quiser facilitar um pouquinho, ou pode fazer direto. Quando você dividir essa conta, você vai achar o valor de 1,08 toneladas. Perceba, aí vai estar na alternativa lá. 1,08. E aí está nosso erro. Muita gente marca essa alternativa. Só que lembrando, nossa pergunta não foi relacionada a toneladas. Nossa pergunta foi relacionada a quilos. Certo? Eu não posso dar essa resposta de 1,08. Eu tenho que transformar aquilo. Então, se uma tonelada tem 1.000 quilos, eu tenho que multiplicar esse valor por 1.000. Então, 1,08 vezes 1.000 vai ser igual a quanto? Você anda com uma vírgula, se é uma multiplicação, 3 casinhas. Você vai andar 3 casinhas, já que é 1.000, 1.000 tem 3 zeros. Você vai pegar a vírgula, vai dar uma casa, 2 casas, mais uma casa. Vai acrescentar um zerinho. Fica 1.080 quilos. Então, nossa resposta é 1.080 quilos. Então, muita gente errou porque marcou, não prestou atenção na hora de estar resolvendo, achou toda a questão, desenvolveu bastante o cálculo, muito bem, mas chegou na hora de marcar,
não ficou atento ao que a questão estava pedindo, que a resposta era em quilo. Então, basicamente, são essas 3 questões. Acho que vocês, conseguindo, entendendo essas 3 questões, vocês resolvem qualquer uma relacionada à regra de 3, composta, não tem muito segredo. Nós temos que ficar só atento a essa questão da setinha e inverter as posições quando a seta for inversa à seta do x, certo? Então, basicamente é isso. Eu tenho uma lista de exercício que eu fiz, tem 20 exercícios, inclusive esse. Se vocês quiserem, quem não fez ainda, se quiser fazer pelo Google Drive, vocês podem estar fazendo, resolvendo as outras questões e ver se realmente vocês entenderam as questões. Eu tenho o meu canal no YouTube, que tem a aula explicando as grandezas, o que é grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional. Uma aula já do conteúdo, aqui nós estamos fazendo uma aula já com resolução dos exercícios, mas no canal do YouTube nós temos a aula com conteúdo, que vocês também podem estar assistindo, nós temos mais algumas outras aulas lá, certo? Quem não conseguir estar acessando ou tiver alguma dúvida, manda para mim, pergunta, que aí eu respondo, eu envio novamente a lista de exercícios sem problema nenhum. Tá bom? Então, quanto aos exercícios, foi só isso aí mesmo.